Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Leonardo Gontijo, atual presidente do Instituto Mano Dao. Sou palestrante também, escritor, mas me denomino como um ser humano em busca de uma sociedade mais justa, humana e inclusiva. Obrigado pelo convite e a gente vai estar podendo falar um pouquinho sobre esse tema aí para vocês. Obrigado aí, né, para o pessoal da Future Infantil. E a gente está falando, né, a pergunta que me fizeram, o tema que me propuseram, esse desafio. Afinal, o que é inclusão? Se a gente está incluindo ou integrando? Como é que é essa história? Antes de começar essa história, eu queria ressaltar que qual é o sentido da educação? É uma reflexão que eu faço todos os dias e que talvez seja melhor do que explicar, né? O que a gente que me propuseram a falar é: se eu não existisse, o mundo seria melhor ou pior? Cada um tem a sua conclusão. Se seu filho ou filha não existisse, o mundo seria melhor ou pior? E eu acho que isso muda toda a perspectiva da educação. Por que eu educo? Por que eu levo meu filho para a escola? O que eu quero ao final? Lembrando que eu acho que educação está com os pais, né? Lá a gente proporciona aprendizado, uma série de outras coisas. Sai das nossas casas e vai, no segundo momento, para a escola. O que eu quero, afinal? Que competências, ao final do ciclo de estudos, seja ele primário, infantil, fundamental, superior, acho que a vida a gente não para de estudar. O que eu quero mesmo? Qual que é o meu sonho para com meu filho? E aí tem várias escolhas. Por muito tempo, e ainda muitas pessoas acham isso, o objetivo é ser um empregado ou um empreendedor, uma pessoa que vai ter recursos materiais em abundância, ou um excelente empregado. Ou alguém que vai passar num concurso público, vai ter estabilidade. Mas a gente tem garantia disso? Será que com a expectativa de vida aumentando, com as dificuldades que o mundo vem se apresentando cada vez mais, coisas que a gente não tem controle, é isso mesmo? Será que a gente tem um norte mesmo? Ou o norte tem que ser dado por um cidadão crítico, que reflita o que quer e haja efetivamente para aquela escolha? São questões que têm teorias e teorias, só que muitas vezes essa escolha não é feita pela própria pessoa, são feitas pelos pais. E aí, se a gente pegar pesquisas, estatísticas, quase 80% das pessoas fazem aquilo que não gostam, vendem produtos que não comprariam, inventam situações para bater uma meta. Será que é isso que eu quero formar? Então a reflexão que eu sempre penso, né, que o Viktor Frankl faz, um autor muito bacana, o que é inclusão de fato? Não é como eu entro na escola, é como eu saio. E isso muda tudo, porque já está comprovado, se quiser bibliografias, tem uma pesquisa do Instituto Alana, muito bacana, vale a pena a leitura. A educação inclusiva, conviver com a diversidade, é bom para todo mundo. Todo mundo ganha. Porque memória, decorar, é importante. Saber os fatos, cálculos, fatos históricos. Mas hoje temos o Google, né, que a gente consegue até com mais exatidão buscar aquela informação. Quantas pessoas estavam com Pedro Alves Cabral, tal. Eu posso decorar. E antes a educação durante muito tempo ainda em alguns lugares ela é apenas decoreba. Mas eu aplico isso na minha vida, primeiro em mim, depois na minha família e na minha comunidade. Será que não seria isso o objetivo da educação em todo ser humano? Fazer a diferença na sociedade? Voltando àquela pergunta, se eu não existisse, o mundo seria pior?
as minhas competências, com as minhas habilidades, com as minhas dificuldades, mas principalmente com as minhas atitudes. Então, não tem certo ou errado, pessoal. A gente precisa refletir, pensar o que eu quero efetivamente com aquilo. Alguns pontos para reflexão. Se tudo der certo na nossa vida, eu sou uma pessoa típica, não tenho deficiência até então, se tudo der certo, a gente vai ter deficiência na vida. Todo mundo. Por quê? A gente pode ter um filho, a gente pode ter um parente, a gente pode ter um acidente, ninguém quer, mas se tudo der certo, a gente vai ficar velho, a gente vai envelhecer. Eu estou com 41, daqui a pouco você começa a perder visão, audição, memória. E o que a gente percebe é que as pessoas não estão preparadas para essas coisas na vida. Por que não estão? Porque nunca conviveram. Nunca tiveram a oportunidade de conviver com alguém com deficiência. E quando a gente convive, a gente julga menos, a gente entende mais, a gente consegue aproximar, né, da empatia, que eu acho que empatia não existe, mas a gente consegue aproximar das dores daquela pessoa. E se fosse comigo, como eu reagiria? Então, pessoal, o que a gente trabalha aqui no Instituto Mano Dao é, primeiro, conviver com a diversidade é muito importante, porque eu ganho competências, talvez denominadas aí na literatura soft skills. Eu sou mais empático, eu respeito mais pontos de vista diferentes, eu respeito o tempo de resposta e formas de resposta das pessoas. Isso muda tudo. Porque eu posso ter conhecimento técnico, é muito legal, mas se eu não, o que eu faço com o conhecimento técnico? Então as pessoas muitas vezes são demitidas ou não conseguem alguma coisa em virtude de uma competência que não é técnica, que é atitudinal. Isso a gente não é treinado, não tem curso disso. Eu falo sempre, não tem MBA de diversidade, curso de inclusão. É só praticando, convivendo, vendo que o mundo é antropodiverso. A natureza é diversa, por isso tão bonita. Várias espécies, e a gente fica encantado com essas coisas todas. Mas os seres humanos também, nós somos 7,2 bilhões de pessoas diferentes, e é isso que dá riqueza. Então não precisa ir no Vale do Silício para saber que diversidade gera criatividade, porque são vários olhares para o mesmo ponto de vista. E a gente tende a achar que as pessoas inteligentes são aquelas parecidas com a gente, as pessoas de sucesso são aquelas iguais a gente. Não. Tem várias formas de pensar. E aí eu preciso ter humildade de entender que a minha forma é apenas uma das formas. E quanto mais formas eu conviver, eu tiver num time, ou numa família, ou numa sociedade, ou numa escola, mais eu vou ganhar. Todos vão ganhar ao redor e todo mundo cresce e o mundo fica melhor. Claro que o conhecimento técnico é importante, ninguém está negando. Mas o conhecimento técnico, para quê? Para segregar vidas? Para avaliar vidas pela cor da pele e não pelas atitudes das pessoas? Será que isso é o correto? Então, a gente fala de um conceito muito interessante que chama invisibilidade social. Quem me conhece, né, quem quiser conhecer a história, é muito legal, tem documentário que conta, a gente tem alguns livros publicados, e a gente tem o Instituto Mano Dao hoje, que tem lá mais de 200 famílias. Até os 12 anos eu tinha um sonho. Eu tenho um irmão mais velho, uma irmã apanhava demais, e minha mãe conta, né, no documentário, nos livros, que eu queria ter um irmão, uma irmã que eu queria bater para descontar. E meus pais falaram, não vão ter mais filhos, já está 3 e tal. E todo dia eu ficava pedindo um irmão ou uma irmã para minha mãe. Minha mãe falou, não quero mais ter. Não. E aí 12 anos depois, meu irmão nasceu. E nasceu com a síndrome de Down, do Dudu do Cavaco. Hoje é um músico bem bacana. Uma razão da minha vida, uma fonte de aprendizado muito legal. Eu formei em Direito, formei em Engenharia Civil, fiz várias especializações, leciono, mestrado, mas as grandes lições e aprendizado da minha vida vieram dele, que formou na 8ª série. Então, quando eu estava escrevendo o primeiro livro, eu me deparei da invisibilidade humana. Como que antes do meu irmão eu fiquei 12 anos sem conviver com as pessoas com deficiência. Eu não enxergava, eu não tinha um amigo, não tinha um colega. Isso me fez mal. Aprendi muita coisa técnica.
mas não sair da bolha. E desde então a gente vai nos hospitais acolher as famílias, quando nasce uma pessoa com síndrome de Down aqui em Belo Horizonte. E quando nasce muitas vezes, né, a gente está falando agora, 2020, Deus não existe, culpados. Por que isso acontece? Porque a gente não está preparado, porque a gente não conviveu. Então, às vezes, todo mundo está sujeito a um acidente, a alguma mudança repentina. E nós estamos num momento para reflexão disso, que a gente não tem controle de variável nenhuma. Então a gente precisa, e o que diferencia uma pessoa de outra, já dizia Hannah Arendt, excelente autora, que vale a pena a leitura, é como eu lido com as adversidades da vida. A vida é a adversidade. A vida é a diversidade. E eu preciso mostrar e conviver com ela. Porque quando acontecer comigo, e vai acontecer, um dia mais dia, menos dia, eu estou mais preparado para lidar com as frustrações, com as mudanças, com alguma perda de memória, mobilidade, força, visão, audição, olfato, o que quer que seja. E isso é muito importante a gente ter isso. E só com educação inclusiva, todo mundo convivendo com todos, a gente vai quebrar isso. Eu cresci durante esses 12 anos antes do meu irmão, achando que as pessoas eram incapazes, as pessoas com deficiência intelectual. Estudei direito, formei, estava lá no Código Civil. As pessoas com deficiência são absolutamente incapazes. O médico falou que ele não ia andar, não ia falar para os meus pais. O que você vai fazer com um ser humano desse? E eu olhava para o meu irmão e falava, cara, meu irmão não é isso que as pessoas falam. Meu irmão tem potencialidades, como eu tenho, e tem dificuldades, como eu tenho. Todo ser humano é singular e único, e tem. Basta qual foco a gente coloca. E muitas vezes a deficiência chega antes do ser humano. A gente brinca, às vezes, alguns shows do Dudu, ele é músico profissional, depois pesquisem, sigam ele. Ele entra tocando cavaquinho sem fio, ele fica escondido numa salinha e começa o som, a galera dançando e ele chega. Então a música chega antes da deficiência. E quase todos os lugares a deficiência chega antes das pessoas. Por que isso acontece? Então, a educação para nós, dentro do Instituto Mano Down, ela é singular. E muitas vezes a gente não escuta o ser humano o que ele quer. A gente obriga ele a fazer um percurso do qual ele não está, ele não gosta. E a educação perpassa pelo afeto, pelo coração. Quando você gosta, você estuda. E quem pode te despertar isso? Primeiro você mesmo, que às vezes você não tem essa noção, mas um pai, um parente, um tio, uma professora que tem, que te encanta ao se encantar com alguma coisa. Você só encanta o outro pelo exemplo. É porque você te toca efetivamente. E quando você fala daquilo que te toca, tem gente que não vai gostar, mas tem gente que vai vibrar e vai se interessar ou pela leitura ou por qualquer outro assunto. Então a gente trabalha com a singularidade, olha a importância disso. Meu irmão foi rejeitado por 17 escolas. Até 2016, não tinha lei brasileira de inclusão. Então as escolas podiam não aceitar. Sempre perguntam, tem vaga? Minha mãe passa, tem síndrome de Down. Não estamos preparados, nunca estavam preparados. Passados aí 30 anos, meu irmão completa, são as mesmas desculpas e as mesmas justificativas. A diferença é que agora nós temos a lei brasileira de inclusão. Mas só a lei, a gente não quer a lei pela força, que é duro ver uma família querer colocar seu filho na escola e os pais, ditos típicos, muitas vezes pressionam as escolas para não receber os filhos. Porque o filhinho vai perder tempo, vai perder, não vai passar, não vai decorar o fato tal, a data X, o polinome H, porque ele tem que ser o foda. Até o dia que a vida vai mostrar que tem outras competências. Então, a gente trabalha muito com o conceito da singularidade. Inclusão é singularidade. É legitimar cada pessoa, cada aluno, cada ser humano como ele é. E não como eu gostaria que fosse. E muitas vezes os professores, os pais, parentes idealizam uma pessoa. E isso tem peso e consequências grandes, são o que os estudos científicos comprovam. Basta querer ver, ou fingir que não vê. Então, o meu irmão, ele tinha interesse pela música, diferentemente dos outros, todos os irmãos que não sabem nada, a gente brinca, né, analfabetos musicais. E aí, o Dudu queria, minha mãe começou a procurar professor, 8 professores nem tentaram ensiná-lo. Ah, ele tem síndrome de Down, tem hipotonia, tem cardiopatia, tem dedo maior, nem tentaram. E olha a importância da singularidade. No 9º professor, minha mãe já desanimada, ele chamou Hudson Brasil. Por sorte, a vida requer sorte,
Na primeira aula, minha mãe atrasou para buscar o Dudu. E aí, o Hudson perguntou, Dudu, qual que é o telefone de sua mãe? O Dudu falou. O Dudu formou na 8ª série, com muito esforço. Assim, eu falo sempre que eu acho que ele tem um domínio de conhecimento, assim, né? Esses conhecimentos decorados até a 5ª série. Então ele sabe somar e sabe subtrair. Ele multiplica na calculadora. Vê ele, porque o lema das pessoas com deficiência é nada sobre nós sem nós. Vai lá ver ele. Felizmente a gente está distante nessa pandemia, não estou podendo estar com ele. E aí, o Dudu, ele tem essa dificuldade de multiplicação. Eu sou engenheiro, sei lá o quê, eu sei multiplicar, polinômio, integral, sei lá de quê. E sou analfabeto musical. O Hudson percebeu que ele guardava número. E o Dudu toca 8 instrumentos hoje profissionalmente por matemática. A música é matemática. Ele não aprendeu do ré, mi, fá, ele toca cavaquinho. Ele aprendeu por matemática, casas. E eu não sei nada de música. Como que o ser humano é ilimitado? E um pesquisador, Gardner, já comprovou que a gente tem no mínimo 12 inteligências. E a gente só foca na lógico-racional. E isso que a educação não é só a lógico-racional. Tem a social, tem a sinestésica, tem a musical, tem a emocional, que é hoje que faz a diferença. Como que cada um lida com a pandemia, isso é uma competência que pode ser ensinada desde que eu pratico, não é decorar. Então, a gente sempre trabalha por botar foco naquilo que a pessoa é boa, não naquilo que ela é ruim. Às vezes a prova é o quê? Um gabarito dado por alguém. Mas peraí, eu tenho outras competências. Aí está lá um menino lá na aula de ciências desenhando. Aí a professora, não, para com isso, tem que olhar para o quadro. Aí você perde um cientista e perde um artista. Por que a gente não olha para as pessoas como elas são e potencializa aquilo dela, ao invés de colocar barreiras? A principal barreira, e que felizmente a gente lutou muito e hoje está na Lei Brasileira de Inclusão, não é a didática, não é a arquitetônica, não é a de acessibilidade, é a barreira atitudinal. Eu nem dar oportunidade para conviver com as diferenças. Felizmente está na lei. Ah, eu não sei como ensinar um aluno com síndrome de Down, com deficiência, sei lá o quê. Põe para dentro. E aí a gente começa a achar soluções entre os próprios colegas. Pode ter certeza. Entre a própria pessoa com Down, nada sobre nós sem nós. Consultorias, professores. E a gente vai buscando soluções conjuntas. E assim a gente vai construindo uma sociedade mais justa, humana, amorosa e inclusiva. Uma escola que não recebe todo mundo, uma família que não recebe todo mundo, forma uma sociedade que não recebe todo mundo. Vai me dizer que meu irmão não é inteligente, que as pessoas do Instituto não são inteligentes? Qual que é o segundo maior medo da humanidade? O segundo, Harvard, pesquisa recente, é falar em público. As pessoas, a gente vai nos pacientes terminais, estão engasgadas daquilo que não disseram, arrependidas. E muitas vezes, a gente não pode generalizar nunca, as pessoas com deficiência intelectual falam o que pensam, fazem o que gostam, declaram o que sentem. Por quê? Porque eu não estou preocupado com o julgamento. Isso é inteligência. Quantas vezes minhas filhas deixaram de falar o que pensam? Quantas vezes eu deixei de apresentar alguma coisa que eu achava relevante? Fui omisso. Isso é inteligência. Sabia tudo, mas não levantei a mão. Não tive atitude, medo, bullying, pressão. E meu irmão me ensina a expressar seus sentimentos, a falar o que pensa. E fazer porque é importante, porque eu quero fazer. Eu posso dançar porque eu quero, e não porque os outros me obrigam ou vão ficar me criticando. Então isso também é inteligência. Toda vida importa. Não tem hierarquia da vida. E a gente só aprende isso se a gente conviver desde novinho com as diferenças. Então eu sempre falo para as minhas filhas, convivam com o máximo de pessoas que pensam, agem e são diferentes de vocês. As pessoas com deficiência, ainda hoje com a lei, têm que ficar pedindo favor para entrar nas escolas. Valorizem. O seu filho sem deficiência, comprovação, vê lá o estudo do Alana, vai ganhar muito mais. Sem contar que a vida dá voltas. A inclusão é bom para todo mundo. Até quando a gente vai ficar fingindo e fazendo uma educação para 5, 6% da população? Essa reflexão que eu gostaria de trazer. Agradeço pelo convite
e que a gente possa refletir, debater e, principalmente, entender que todo ser humano ensina e que todo ser humano aprende. Se com isso eu não faço nada, aí já é outra coisa. O que a gente faz com o que nos ensinaram? Eu pratico. Ou apenas tenho teoria e vivo numa bolha, nos meus privilégios e não faço nada. O lema do Instituto é respeite as diferenças fazendo a diferença. Isso a gente não aprende em lugar nenhum. Só aprende com exemplo, com a alma, de querer achar que enquanto uma pessoa não estiver bem, enquanto uma pessoa vive eternamente no isolamento social que acontece com as pessoas com deficiência intelectual, não está tudo bem. E quem pode fazer alguma coisa não pode ser omisso nesse momento. Pensem nisso e reflitam no final desse bate-papo. Se meu filho ou minha filha não existisse, o mundo seria melhor ou pior? Se você não existisse, se eu não existisse, o mundo seria melhor ou pior? Não apenas economicamente, mas de uma forma geral. Muito obrigado.